Pronto, olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Tá, hoje eu vi um pouco de cosplay, como falaram, que sugeriram, né, isso que tinha que vir de cosplay. Esse é o primeiro de hoje. Quer dizer, de hoje não, do nosso ano letivo 2021. Todos conhecem? Não, Tinha que ser, exatamente, alguns conhecem, outros não, tudo bem, tinha que ser presencial, né? Eita, aonde? Látvia. Olha, ó, renegado aqui, ó, das folhas. Então, lá, pessoal, então... Ah, Látvia, a Picles. Ó, alguns assistem, alguns conhecem, é o Ninja do Akatsuki. Isso. Então, olá, pessoal. Então, bom dia mais uma vez. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje de Química Orgânica. E o conteúdo de hoje vai ser hidrocarbonetos. Nas aulas anteriores, nós aprendemos o que é química orgânica, vimos um pouco do histórico de como ela evoluiu, tá? E de algumas teorias que foram derrubadas ao longo do desenvolvimento dessa parte da química. Então, vejamos. Os hidrocarbonetos. Alguém tem ideia do que seja hidrocarbonetos, como ele está presente no nosso cotidiano? Professor, eu já ouvi o termo, mas não tenho muita noção, não. Pronto. Mas, deixa eu aqui só sei que é formado por carbono e hidrogênio. Ah, né? Então foi um spoiler, né, Tereza? Eita, Tereza. Pronto, como está presente não sabe, mas vamos já ver o tanto que os hidrocarbonetos estão presentes no nosso cotidiano. Vamos começar, por exemplo, tudo bem, vamos começar, por exemplo, com o petróleo. Todos nós já ouvimos falar do petróleo, já vimos petróleo, nem que tenha sido por foto, desculpa, ou então pelos impactos ambientais que ele pode ter causado. Então, o petróleo, ele é formado basicamente por hidrocarbonetos. E a partir do petróleo, pode ser produzido ou pode dar origem aos seus derivados, que, por exemplo, o querosene, a gasolina, o asfalto. E a partir disso pode dar origem ainda também às tintas, pode dar origem ao plástico, à garrafinha de água, a garrafa PET, garrafa de polietileno. Também é formado como derivado do petróleo, que também é formado por hidrocarbonetos. Então, observe que essas substâncias, ou essa classe de substâncias de química orgânica, estão muito presentes no nosso cotidiano. A nossa mochila também é formada por derivados do petróleo, dependendo do tipo de material, que também é um derivado que também é um alcano, formado por vários alcanos. Então, observe a grande importância que eles apresentam no nosso cotidiano. Mas o que vem a ser hidrocarbonetos? Como o próprio nome já sugere, detém destaque, hidro de hidrogênio, carbonetos de carbono. Então, os hidrocarbonetos, eles são formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. Somente carbono e hidrogênio. Então, os hidrocarbonetos, eles podem ser classificados em duas maneiras, ou dois tipos, em alifáticos ou aromáticos. Os hidrocarbonetos aromáticos, eles são caracterizados principalmente por apresentar o anel benzênico ou benzeno, que tem essa estrutura com 6 átomos de carbonos e 3 ligações duplas alternadas. Relembrando, o que são ligações duplas alternadas? É que tem a ligação dupla, uma simples, dupla, simples, dupla, simples. Então, essa é a estrutura básica dos aromáticos. Um outro exemplo, tem-se o naftaleno, que são dois anéis benzênicos condensados. E o naftaleno, tenho certeza que vocês conhecem, porque ele é que dá origem à naftalina, que são aquelas bolinhas brancas que a gente pode colocar na nossa residência. Algumas pessoas colocam dentro de guarda-roupa ou no canto da casa para espantar os insetos, baratas, traças, entre outros tipos. Isso, lá, exatamente, é muito fedorento. E além de ser fedorento, o seu uso excessivo pode causar câncer, certo? Então, se vocês utilizam em casa, vamos utilizar com moderação, porque o uso excessivo pode dar câncer, pode provocar o câncer. Ok. E os que não são aromáticos, consequentemente, eles são alifáticos. E os alifáticos, eles podem ter cadeia aberta ou podem ter cadeia fechada. Se eles tiverem cadeia aberta, eles podem ser alcano, alceno, alcino ou então ainda alcadieno. Mas o que significa cada um deles?
Observe que em cada um dos nomes deu um destaque em 2 ou mais letras. Alcanos, está o an em destaque. Vimos em nomenclatura que o an significa dizer que só tem ou contém ligações simples entre átomos de carbono. Exatamente, Teresa. Alceno, o destaque está o en. Então significa dizer que tem uma ligação dupla. Alcin, ao in. Então significa dizer que tem uma ligação tripla. E alcadien, di significa dizer dois, en significa dizer ligação duplas. Então, dien significa dizer que são 2 ligações duplas. Vamos lá ver um exemplo de cada um. Os alcanos. Tem-se, por exemplo, o metano, que é o CH4. Vou colocar aqui na cor roxa. Tem-se o metano. O metano, ele é também conhecido como gás natural. Ele é formado pela decomposição do material orgânico. Você já ouviu falar na lenda do Boitatá? Já. Lembra como é? Como é que funciona? Teresa? Não. Quem mais? Já ouviu falar ou não, pessoal? Como é essa lenda do Boitatá? A que ele se refere? Alguém lembra? Alguém recorda como é a história? Alguém pode comentar? O boitatá é tipo. Peraí. Tudo É bem. um bicho que ele. É tipo uma espécie de uma cobra que sai do rio e ele pega fogo. E ele aparece quando tem fogo na mata, né? Ah, já juntou com o outro, já juntou com o outro. O que tem fogo na mata é o curupira. Mas tá certo, exatamente. Eles pegando fogo. Muito bem, mas como é que isso surge? Como é que surgiu essa lenda? Veja, essa lenda é mais na região norte, é onde tem mais pântanos, onde tem uma maior decomposição de material orgânico. E, naturalmente, naquela decomposição do material orgânico das plantas, dos animais, mas geralmente são as plantas, forma o gás metano. E o gás metano, ao entrar em contato com o gás oxigênio, ele já entra no processo de oxidação, ou então de combustão. Ele já começa a pegar fogo, digamos assim, sendo mais direto. Então, o que acontece? Quando a pessoa via aquela formação do pequeno fogo, quando você vê um fogo, qual a primeira coisa que você faz? Você fica parado? Você corre? O que você faz? Quando vê fogo, ó, pessoal, quando vê Normalmente, fogo, a gente começou não, aqui um incêndio. Começou um incêndio nesse a exato gente não vai momento. O que ficar, você faz? a gente não vai ficar esperando se queimar, né? A gente sai dali do local. Sai como? Caminhando tranquilo, sai correndo. A gente faz um jutsu de água, professor. Dependendo, dependendo do continue aí. A ideia é logo inicial. Você pegando fogo, você vai querer apagar o fogo, mas o seu momento inicial, aquele seu instinto é sair daquele local para tentar se salvar. Esse é o nosso instinto. Então, veja, o que aconteceu? Quando formavam pequenos fogos ali naquele pântano, na floresta, a tendência era a pessoa correr. E naquela movimentação que estavam fazendo para correr, o gás oxigênio ele ia se difundindo mais. Consequentemente, ia entrando em combustão mais metano, mais metano, mais metano, e ia formando uma espécie de cobra pegando fogo. Que, na verdade, era o rastro que a pessoa estava fazendo ao correr. Por isso que surgiu essa lenda do boitatá. Quando a pessoa parava, o fogo desaparecia. Por quê? Porque parou de difundir o oxigênio. A química tá até no folclore brasileiro, minha gente. Meu Deus do céu. Ora, rapaz, tá vendo? A química é a ciência central. A química está em tudo, exceto no vácuo, hein? Então, veja. E o que mais? Tem o outro, o etano, que é CH3, e tem ainda o propano. Prop, porque são 3 átomos de carbonos. An, porque tem somente ligação simples entre o átomo de carbono, entre os átomos de carbonos, e a terminação O, porque trata-se de um hidrocarboneto. Depois os alcenos. Tem o alceno mais simples, que é o eteno, e tem-se ainda o propeno. Prop, porque são 3 átomos de carbono. En, porque tem uma ligação dupla. E O, porque trata-se da função hidrocarboneto.
Os alcinos. O mais simples dos alcinos tem-se o etino. 2 átomos de carbonos, prefixo et. Tem uma ligação tripla, o infixo vai ser in. Professor, você Trata-se pode de um repetir, por hidrocarboneto. favor? Terminação O. Oi, Pode Ládia. repetir, por favor? De onde? A partir de onde? Esses dois por último, do alceno e do alcino. Tá, do alceno e do alcino. Vamos lá. O alceno, ele apresenta uma ligação dupla entre átomos de carbono. Tem que ser entre átomos de carbono. Então, vejamos. O mais simples dos alcenos é o eteno. Et, porque são 2 átomos de carbonos. En, porque tem uma ligação dupla. E terminação O, porque trata-se de um hidrocarboneto. Depois, tem-se o outro exemplo. Propeno. Por que propeno? Prop, porque são 3 átomos de carbonos. En, porque tem uma ligação dupla. E terminação O, porque trata-se de um hidrocarboneto. Além disso, tem-se os alcinos. Os alcinos, in, significa dizer que tem uma ligação tripla. O mais simples dos alcinos é o etino. Et, são 2 átomos de carbonos. In, porque é uma ligação tripla. E terminação O, porque é um hidrocarboneto. Pertence à função hidrocarboneto. E o outro exemplo de um alcino. Observe que nessa estrutura tem 3 átomos de carbono. Qual vai ser o prefixo? Prop. Prop. Tem uma ligação tripla. Infixo. In. Terminação para o alcino. Ó. O. O. Então o nome vai ser propino. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Entendi, agora eu entendi. Beleza, Picles? Seguindo. Dos alifáticos, né, pode ter o de cadeia... rapidinho, falta o alcadieno. De cadeia aberta ainda tem-se o alcadieno. Os alcadienos, eles apresentam 2 ligações duplas na sua estrutura. Eles podem ainda ser classificados de 3 maneiras. Vamos observar neste primeiro exemplo. Tá? Neste primeiro exemplo, a gente vai observar que as 2 ligações duplas, elas estão adjacentes. Estão uma ao lado da outra. Se elas estão adjacentes dessa forma, então esse dieno é classificado como dieno acumulado. Tá? Porque as 2 ligações duplas são adjacentes. Se no caso tiver as ligações duplas isoladas, ou seja, distantes uma da outra, aí vocês perguntam, professor, mas o que é distante uma da outra? Que sejam separados por no mínimo 2 ligações simples. A gente vai observar. Ligação dupla, vem ligação simples, ligação dupla. Elas estão isoladas uma da outra, estão mais distantes uma da outra. Então, esse dieno é chamado de dieno isolado. E a outra classificação é quando as ligações duplas, elas estão alternadas. Ou seja, tem uma ligação dupla, uma ligação simples e logo em seguida uma outra ligação dupla. Nesse caso, os dienos são chamados de dieno conjugados. Qual o mais importante dos 3? Bem, dos 3, um dos que são mais importantes para nós são os dienos conjugados, porque são a partir dos dienos conjugados que dá origem, por exemplo, à borracha. A borracha natural é formada por dienos. Além disso, qual que tem mais uma questão de ter os dienos? Tem a formação de várias reações, produtos de várias reações químicas, ou seja, eles são precursores de diversos tipos de reações químicas. O outro fato, para nós no dia a dia, vimos que muitas substâncias ou muitas frutas ou verduras apresentam cores. Por exemplo, o tomate tem uma coloração avermelhada. O jamelão, que a gente costuma chamar de azeitona roxa, tá? Na verdade, nem é azeitona roxa, é o jamelão. Tem uma cor intensa. A uva também tem uma cor intensa. O que se deve a essa coloração intensa? Exatamente
Porque a molécula formadora dessas estruturas ou dessa coloração tem várias ligações duplas alternadas. Por isso que formam a coloração dentro do espectro do visível. Pessoal, alguma dúvida até aqui, pessoal? Algum questionamento? Não. Vamos continuando. Então, dos Pera, alifáticos... professor. Oi, Teresa. Como é que fica a nomenclatura dessa cadeia com o alcadieno? Qual delas? Eu exemplo só de uma. Qualquer um aí. Tá, vamos lá. Vamos pegar essa última, que eu falei do conjugado. Coloca lá, vou escrevê-la aqui em cima. A cor verde. CH3, CH dupla, CH simples, CH dupla, CH3. Confere? Confere. Qual vai ser o primeiro passo? Encontrarmos a cadeia carbônica principal, que é aquela que contém o maior número de átomos de carbono. Neste caso, a própria cadeia já vai ser a cadeia carbônica principal. Então, qual vai ser o segundo passo? Fazer a numeração da cadeia carbônica para sabermos em qual ou quais átomos de carbonos estão localizados a insaturações, no caso, as ligações duplas. Para este exemplo, tanto faz numerarmos da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda, que as insaturações elas irão estar nos mesmos átomos de carbonos. Da esquerda para a direita vai estar localizado no carbono 2 e no carbono 4. Da direita para a esquerda vai estar também localizado no carbono 2 e no carbono 4. Tá? Então, nesse caso... Professor, não são 6, não. Você botou o 4 duas vezes aí. Isso, desculpa, porque apareceu aqui bateria baixa. Deixa eu tirar bem aqui. Vou ver, pensando que fosse sair. Só um instante. Vou colocar aqui o carregador. 5 e 6. Então, vejamos. São 6 átomos de carbono na cadeia carbônica principal. Qual vai ser o prefixo? Hexa. Ou... Hex, né? Não? Sei lá. Hexa, acho que é. Hex. Como tracinho de N, geralmente a gente coloca o A ao final para poder melhorar a dicção, já que na língua portuguesa tem essa questão também. Então, hexa. A ligação dupla está localizada no carbono 2 e no carbono 4. 2,4. São duas ligações duplas. Então, di, em, terminação para hidrocarboneto, O. Então, hexa 2,4-dieno. A nomenclatura fica dessa forma. A gente vai ver alguns exercícios, alguns exemplos, depois que finalizarmos essa etapa. É só botar aqui para carregar o celular só um instante. Pronto, muito bem. Depois, os alifáticos, eles podem ainda ter cadeia fechada. E ao ter cadeia fechada, eles podem ser chamados ou classificados de ciclano ou cicleno. O que é um ciclano e o que é um cicleno? Ciclo, a gente pode observar pela nomenclatura, que vão ser compostos de cadeia fechada. Porque vai ter somente ligação simples entre átomos de carbono. E O, porque pertence à função hidrocarboneto. E o cicleno também vão ser compostos cíclicos, que apresentam uma ligação dupla, porque tem um EN, e pertence à função hidrocarboneto, porque finaliza em O. Exemplo de ciclano. Tem esse composto, esse e esse. Cicleno, esse. Tá, professor, mas como é que funciona a nomenclatura para esses ciclanos? Ou cicleno? Como é que a gente vai conseguir dar um nome para eles? Primeiro é o seguinte, pessoal. Vou colocar aqui de outra cor. Vou colocar verde. Como são compostos cíclicos, sempre vamos ter que colocar a palavra ciclo. Então, tem esse formato, que é um triângulo. Tem quantos átomos de carbono? 3. 3. Então, eu vou colocar ciclo, que vai ser obrigatório colocar a palavra ciclo. Prefixo. Pente. São 3 carbonos.
Opa, desculpa. Prop. Prop, então ciclo, prop. Tem somente ligação simples. Ah, Terminação para hidrocarboneto. ó. Ó, então ele vai ser chamado de ciclopropano. Um outro exemplo. Pega agora esse quadrado, digamos assim. É um composto cíclico, então vamos ter que colocar obrigatoriamente a palavra ciclo. Então vamos logo adicionar ciclo. São quantos átomos de carbonos? 4. Prefixo, But. somente ligação simples entre átomos de carbonos. Infixo, terminação para hidrocarboneto. Ó. Ó, então vai ser ciclobutano. Este outro, são quantos átomos de carbonos? Agora sim são 5. 5, exatamente, Teresa. Vamos lá. Então, a primeira palavra, ciclo. Prefixo, Gente. pente. Somente ligação simples, infixo. Ó. Terminação para hidrocarboneto. Ó. Ó. Então, ciclo, pentano. Muito bem. Para esses outros, já que já demos o nome para os ciclanos, o ciclano vai ficar já mais simples para nós. Porque agora a única diferença é que vai ter uma ligação dupla. Então aqui no cicloalcano foi ciclopropano. Então qual vai ser o nome deste? Ciclopentano? Não, ciclo, Ei, professor. sim. Ô, propeno. Isso. Nisso aí a gente não precisa localizar onde está a ligação dupla. Não precisa, porque não tem ramificação. Eu vou já colocar um exemplo que tem ramificação, que a gente vai precisar sim localizar a ligação dupla. Porque como tem somente uma, tanto faz estar aqui, esse carbono pode estar aqui, vai ser representada a mesma substância. Mesma coisa acontece nesse caso. A ligação dupla está aqui, localizada, mas poderia estar aqui do lado esquerdo, aqui em cima, que daria o mesmo composto. Vou já colocar um exemplo que tem ramificação, que aí sim vai ser obrigatório colocar a numeração. Então, neste ciclopropeno, este outro. Ciclobuteno. Ciclobuteno de baixo. Ciclopenteno. Ciclopenteno. Muito bem. Tá ótimo. Eita, eu não queria apagar, porque tá tão bonito, né? Na minha visão. Achando tão bonito. Alguém quer tirar um print ou posso apagar? Já tirei. Rapaz, é rápida. Feita onça pintada. Vou apagar isso aqui de cima, para que a gente possa colocar um exemplo aqui. Vejamos. Vou colocar na cor azul. Professor, não sei como é que você consegue fazer um resumo desse tão bonitinho, porque o meu fica parecendo, entendeu o quê? Ô, Picos, é porque... Eita. Professor, até o seu triângulo tá bonitinho, o meu fica assim, eleva um grande, outro pequeno. Pelo amor de Não, Deus, o meu é pequeno aconteceu, mesmo. imagina para desenhar isso aqui, ó. Para desenhar o benzeno. No começo, minha benzeno saía tudo torto. Uma ligação maior do que a outra. Dá não consigo fazer isso aí não. Eita, vamos lá, Picos. Aqui esse exemplo... Vou colocar aqui. Vou botar aqui, ó, explícito, o CH3. Vamos agora para este exemplo. A gente observa que neste exemplo tem uma ramificação. Alguém lembra qual o nome dessa ramificação? Alguém lembra? Sérgio Marrone, Qual foi a Teresa. pergunta, professor? Eu não escutei. Alguém... Qual é o nome dessa ramificação ou desse substituinte? Metil. Metil. Muito bem. Então a gente observa que nessa estrutura tem um metil. Mas também tem uma insaturação, que é uma ligação
dupla. Como é que a gente vai dar nome para esse composto? Neste caso, vamos ter que numerar a cadeia carbônica. Professor. Sim. Vira sua câmera um pouquinho mais pra cá pra mostrar mais, é porque Eita, tá no meio só. pra cá. Isso, pronto. Acho que aí tá bom já, dá pra ver. É porque se ela tá na vertical, tá deitada ou tá em pé? O meu tá em pé. Bote Não, o seu deitado. também. Não, coloque deitado pra ver. É porque eu tava no notebook, agora eu fui pro celular. Peraí, vou tentar. Ok. Coloque ele deitado, é ótimo, né? Coloque na horizontal. Professor, deu certo, consegui. Pronto, beleza, Pix. Vamos lá. Então, neste caso, vai ser necessário numerar a cadeia carbônica principal. E a cadeia carbônica é o próprio ciclo. Ok. Mas como é que a gente vai saber se vai ser no sentido horário ou no sentido anti-horário? A gente vai ter que levar em consideração a menor numeração possível para insaturação e, além disso, a menor numeração para a ramificação. Vamos observar as duas possibilidades. Primeiro, no sentido horário, começando deste carbono, porque deve incluir a ligação dupla. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. No sentido anti-horário, o carbono 1 seria este, porque deve incluir a insaturação. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Dessas numerações, a ramificação ela está localizada em menor numeração em qual delas? Horário ou anti-horário? No horário está no carbono 3, anti-horário está no carbono 4. Tá no sentido horário. Professor, Sim. a gente poderia começar a contar pela ramificação, não? Tipo, aí descia para a ligação dupla. Não. Por que a gente não pode? Porque tem uma sequência de prioridade. Primeiro vem o grupo funcional. O que é esse grupo funcional? O grupo funcional são os hidrocarbonetos, álcool, aldeído, cetonas, carboxílico, amina, amida, nitrila, etc. Depois do grupo funcional, qual vai ser a prioridade? Vai ser as insaturações. Professor, a câmera Sim. saiu, pessoal, no meu? Peraí. Agora, insaturações. O que são as insaturações? Ligação dupla, ligação tripla. Depois vem a ramificação. Na ordem da prioridade. Neste exemplo, a gente não tem o grupo funcional. Quer dizer, é hidrocarboneto, tá? Mas não tem outro, como aldeído, acetona, essas coisas que vão mudando, cetona e outros. Tem sim insaturação e ramificação. Então, a insaturação ela prevalece sobre a ramificação. Por isso que a gente escolhe mesmo a numeração a partir da insaturação, tá, Teresa? Entendi, professor. Então, eu gostei dessa pergunta. A Teresa hoje está dando só pergunta certeira, só uma, pá, só um ponto. Muito bem. Ótimo. Então vai ser 3. Primeiro, colocar então a localização da ramificação ou do substituinte. 3 metil ciclo. São 4 átomos de carbonos. Então, but tem uma ligação dupla localizada no carbono 1. Então, but em terminação para hidrocarboneto O. Então vai ficar 3-metil ciclobut 1-eno. Professor, Sim. é necessário quando é no 1 botar? Poderia ser só ciclobuteno? Poderia ser somente ciclobuteno, mas teria que colocar a numeração da ramificação. Ah, 3-metil ciclobuteno. Poderia ser, sem nenhum problema. Tá certo, obrigada. Por nada. Alguma dúvida, pessoal, a mais nessa etapa? Ok, então eu vou começar então, a responder os exercícios. Vou colocar aqui para reproduzir. Pessoal, na questão dos exercícios, vocês preferem que eu faça aqui no quadro o exercício ou que eu faça no computador? No quadro. Tudo bem. Ah, pois ótimo. Vou colocar para reproduzir
Posso dizer a questão aqui no quadro. Primeira questão. Vou colocar aqui para mim. A primeira questão diz o seguinte: analise as afirmações a seguir acerca das propriedades dos hidrocarbonetos e assinale as corretas. A resposta deve ser a soma dos números das alternativas escolhidas. Então, primeiro, o ponto de ebulição aumenta com o número de suas massas molares e a diminuição das ramificações. Então, veja. Para os hidrocarbonetos, o ponto de ebulição ele varia de fato com o aumento das massas molares. Como é que a gente pode observar isso? Vou colocar aqui alguns exemplos dos hidrocarbonetos. Vamos pegar a série dos alcanos. Metano, etano, propano, butano. Bem, à medida em que a massa molar aumenta, vou colocar aqui, a massa molar aumenta, massa molar, também vai aumentando o ponto de ebulição. E se tiver ramificação, o ponto de ebulição ele vai diminuir. Então, como é que a gente vai saber disso? Pela seguinte forma. Os hidrocarbonetos, eles são considerados como moléculas apolares. Então, o tipo de interação intermolecular que ocorre nas moléculas é do tipo de polo induzido. Vamos observar aqui uma interação que ocorre, por exemplo, no propano. Vamos pegar o propano como exemplo. O butano, vou pegar aqui o último. 1, 2, 3, 4. Aqui. 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Está aqui a representação do butano. Quando ele se aproximar de um outro hidrocarboneto, vai ter a seguinte configuração. Observe. O outro se aproximando de outra molécula. E assim sucessivamente. O que eu quero mostrar para vocês? É que nessa aproximação vai haver uma interação entre essas moléculas. E observe que vai ser tipo uma espécie de encaixe. Consegue observar isso, pessoal? Essa interação que ocorre entre as moléculas é como se fosse um encaixe entre elas. E quanto maior for essa quantidade de interação entre as moléculas, maior vai ser o ponto de ebulição dela. E no caso das ramificações, vamos observar no caso. Vou colocar aqui um butano com ramificação, aqui embaixo. Esse 2-metilbutano. E um outro. Veja, quando tem uma ramificação, note que a interação já vai ser mais fraca, porque a molécula ela vai estar distante uma da outra, olha. Devido a quem? Devido exatamente à ramificação. Essa ramificação ela acaba interferindo na intensidade das forças intermoleculares. Então, repetindo, no item 1, o ponto de ebulição ele vai aumentar à medida que as massas molares aumentam e também à medida que há a diminuição das ramificações. Tá? Quanto mais ramificação, menor o ponto de ebulição. Alguma dúvida, pessoal, nessa parte, nesse primeiro item? Então, o item 1 está verdadeiro. Então, veja, forças intermoleculares, a gente vê no primeiro ano, ainda vê no segundo ano e mais ainda no terceiro ano para explicar algumas propriedades dos compostos orgânicos. O item 2, suas moléculas são unidas. Eita, Teresa. Vamos revisar essa parte ainda, tá? A gente vai precisar revisar. Suas moléculas são unidas por forças de polo induzido e, por isso, são 100% apolares. Veja, como eu falei agora há pouco. Os hidrocarbonetos são formados
exclusivamente por carbono e hidrogênio. E eles apresentam a eletronegatividade muito próximas uma da outra. Então, muitos autores, né, ou então a gente mesmo pode considerar como os hidrocarbonetos sendo moléculas apolares. Tá? Então, o item 2 está verdadeiro, porque não vai haver uma diferença significativa de eletronegatividade entre os átomos. O item 4. São praticamente insolúveis em água. Verdadeiro ou falso? O petróleo, quando é derramado lá no mar, ele é solúvel em água? Ele afunda? O que acontece com o petróleo? Isso, Lucas, fica sobre a água. Primeiro, porque ele é menos denso do que a água. Segundo, porque o petróleo, já vimos lá no item anterior, que ele apresenta que eles são moléculas do tipo apolares. A água, ela já é uma molécula do tipo apolar. Então, pouquíssima quantidade do petróleo consegue ser solúvel em água. Então, o item 4 está verdadeiro. Os hidrocarbonetos, eles são praticamente insolúveis em água. E o item 8. Quando adicionados à água, flutuam em sua superfície. Isso é verdadeiro ou falso? Quando adicionados à água, flutuam em sua superfície. O que acontece com o derramamento de petróleo, pessoal? Não se esqueçam do petróleo, tá? Vamos ter por base o petróleo. Quando o petróleo cai na água, ele fica na superfície, fica flutuando. Então, o item 8 está verdadeiro. Agora, já levando... Não, nenhum deles desce, porque eles têm densidade menor do que da água. Tá? Com exceção da questão do asfalto, mas já é um derivado, digamos assim, que aí o asfalto já consegue ir para o fundo porque ele é mais denso, mas porque ele é um derivado do petróleo, mas o petróleo em si, vai ficar na superfície da água. Então, veja, levando para essa questão do petróleo, a questão ambiental, quando ocorre o vazamento do petróleo, então quando o navio petroleiro ele deixa vazar petróleo, o ambiente ele sofre muito, porque causa impacto ambiental muito intenso, principalmente na cadeia, vamos dizer assim, na cadeia alimentar. Como, por exemplo, a gente pode observar nessas imagens. Na primeira imagem, à esquerda, ocorreu o derramamento do petróleo. Só que o petróleo derramado não fica somente naquela área, ele acaba se espalhando. Lembra do último derramamento de petróleo que teve aqui no Brasil, que acabou se espalhando por toda a costa do Nordeste, toda a costa do Brasil? Então, vejamos. O petróleo se espalha, chegam também à beira da praia, pode prejudicar a questão animal, como podemos ver a tartaruga na imagem do meio, que foi contaminado com petróleo, foi atingido pelo petróleo. Outro tem essas aves, que aqui corresponde a um pinguim. O pinguim foi atingido também pelo petróleo, vazamento do petróleo, e aí acabou também sofrendo algum dano. Claro, né? Se não chegar alguém para ajudar para limpá-lo, provavelmente ele irá morrer. Tá? E assim vai atingir toda essa cadeia. Então veja que o petróleo ele nos ajuda muito no nosso cotidiano, porque serve como combustíveis, os seus derivados dão origem aos materiais, como a roupa, a mochila, bocal da caneta, tintas, como outros itens que já citei anteriormente. Porém, tem o outro lado, que quando ele não é utilizado com uma consciência mais de química veja, então quando ele não é utilizado com tanta sabedoria, ele pode causar sérios danos. Beleza? Segunda questão. Relativamente ao composto de fórmula estrutural CH3, CH2, CH2, CH3, considere as afirmações. Observe. CH3, CH2, CH2, CH3. Quais são os tipos de ligações que ocorrem entre os átomos de carbono? Ligação simples, ligação dupla ou ligação tripla? Simples. Simples. Então, trata-se de um alcano, alceno, alcino. Isso, notícia simples. Alcano. Alcano. Muito bem. No item 1, é o que ele já pergunta. É um alcano. Isso é verdadeiro ou falso?
Ou é Verdadeiro. verdadeiro. No item 2, apresenta somente carbonos primários em sua estrutura. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Falso, muito bem. Porque os carbonos da extremidade, eles são primários. Aqui tem carbono primário e aqui tem carbono primário. Já na estrutura central, esses carbonos no meio, eles são carbonos secundários. Então, o item 2 está falso. Eu não sei, vou já ver qual é a alternativa correta. No item 3, apresenta uma cadeia carbônica normal. Verdadeiro ou falso? Alguém lembra o que é uma cadeia normal? Lembra ou não lembra, pessoal, o que é uma cadeia normal? É que não é ramificado? Isso, exatamente. Muito bem. Teoria também está correto. Tem ramificação? Não. Então é a cadeia normal. Então o item 3 está verdadeiro. E o item 4 tem fórmula molecular C4H10. Vejamos. São quantos átomos de carbonos? Já vimos que são 4. Mas são quantos átomos de hidrogênio? 3, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a fórmula molecular para este alcano é C4H10. Então, o item 4 também está verdadeiro. Portanto, a resposta correta vai ser a letra D. 1, 3 e 4. Muito bem, Teresa. Aqui a letra D, tinha que colocar a letra D no vídeo. Professor, mano, então pode fazer um. Ok, tudo bem, Samara. Beleza, obrigado. Não vou deixar a gravação disponível para vocês, tá? Aí ela já pode estar acompanhando, sim? Esse primeiro CH3, ele é um etil, é? Não, ele não é. Não, ele não é. Porque isso vai se chamar. Metil, né? Você perguntou? Metil, metil. Metil. Etil. Não, ele não vai ser o etil. Relembrando, o metil, este, e o etil, CH3, CH2. Mas só vai ter essa. Vou botar aqui na frente. Metil e aqui o etil. Mas só vão ter essas nomenclaturas quando eles forem considerados, ou então quando eles forem de fato, ramificação, ou então forem substituintes. Substituinte e ramificação são sinônimos. Neste caso, não tem nenhuma ramificação. Então ele não é metil, ele faz parte da cadeia carbônica. O Lucas falou alguma coisa, eu não consegui ler. Como foi, Lucas? Você tá me. Lucas? Porque eu não consegui É ler. porque o pacto tá meio ruim de ver. É a internet, parece. Então, não sei se é a daqui de casa que tá ruim. Pessoal. Não é nem questão de ângulo, não, professor. É porque tá embaçando só. Ah, entendi. Vamos então para a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte. Dê nomes, segundo a IUPAC, aos seguintes alcanos. Vou colocar a terceira questão, a letra A. CH3, CH2, 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 CH3. CH2, CH2, CH3. Colocar o da letra B para a gente agilizando. Letra B, CH3, CH2, CH3, CH2, CH, CH3, CH2, não, CH de novo. CH, CH3, CH3. Qual vai ser o nome para o composto da letra A? Vou apagar esse lado, pessoal. Qual é o nome do composto da letra A?
Primeiro passo, selecionar a cadeia carbônica principal. A cadeia carbônica principal vai começar a partir daqui, ó. CH3, CH2, 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 CH3. Tem quantos átomos de carbono? Sim, Prefixo? pente. Pente. Pode escolher aqui uma cor. Verde. Pente. Infixo? Ah, Principalmente ligações simples. Terminação para hidrocarboneto? ó. Ó, então é o pentano. Na letra B, qual vai ser a cadeia carbônica principal? Vai ser Qual vai essa ser a cadeia reta onde carbônica? a ramificação vai ficar no 2 e no 3, é, professor? Como não entendi? Vai ser essa reta onde a ramificação vai ficar no 2 e no 3? Vejamos. 1, 2, 3, 4 carbonos. Tem outra possibilidade que dê mais átomos de carbono? Não. Vamos observar. 1, 2, 3, Ah, tá, verdade. 4, 5. Tá? Ó, na escolha da cadeia carbônica principal tem que ser a maior possível. Tá? Então, não necessariamente tem que ser somente linear. Beleza? Então, vejamos. Tem essa outra opção. E tem mais átomos de carbono. O que a gente pode observar neste caso? Que tem substituintes. Tem este e este. E são iguais. Qual são o nome desses substituintes? Metil. Exatamente. Pronto, próximo passo. Numerar a cadeia carbônica. Vamos então numerar. Qual cor que eu coloco? Gente, faz tanta falta mais cores. Colocar de laranja na cor. Roxo. Neste caso, a numeração da cadeia carbônica, a gente vai observar que vai ser da direita para a esquerda. Por que direita para a esquerda? Porque os substituintes, eu não consegui ler, eu vou já ver. Porque os substituintes, eles devem estar na menor numeração possível. Se a gente começar da esquerda para a direita, observe. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então, o primeiro substituinte aparece no carbono 3. Se a gente começar da direita para a esquerda, carbono 1, carbono 2. Olha, no carbono 2 apareceu o primeiro substituinte. Portanto, a gente vai numerar a cadeia da direita para a esquerda. Muito bem. Tem dois substituintes metis. Um no carbono 2, outro no carbono 3. Então vai ser 2,3 de, porque são dois, metil, que é o nome do substituinte, 5 átomos de carbono. Prefixo? Pente, professor. Só não sei, não, mas vamos enjoar, mas vamos aprender. Pente. Somente ligação simples. Em fixo. Terminação para hidrocarboneto. Isso. Então, 2,3 dimetil pentano. É obrigatório colocar o hífen? Não, atualmente o meu pai recomenda que coloque tudo unido. Então, dimetil pentano. Mas eu coloco o hífen para dar um destaque, mais uma forma didática. A letra C. A letra C, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. CH3, CH, CH3, CH, CH3, tem outro aqui em cima, um C, CH3, CH3, CH2, CH2, CH3. Qual vai ser a cadeia carbônica principal? A gente vai selecionar a cadeia carbônica principal. E aí, pessoal?
A cadeia carbônica principal é aquela. Pode Como? falar, pode falar. Não, pode falar. É porque não tem como eu explicar, mas é o CH3 que tá na ponta direita. Começa por ele. Aqui. E termina no CH3 lá embaixo. Começa por aqui, é isso? Esse aqui, ó. Ah, tá. É. Que é ele que tá mais perto da ramificação, né? Não, assim. É porque daí Eu você ia falar que ia escolher. começar pelo da direita e terminava por esse daí. Mas só que ele tá Começar mais por perto da aqui. ramificação. Não, da direita, o outro. Esse aqui. É. E Pode terminava começar por ele. Sem Ah, problema. Por um ou por outro. Importante que tenha maior número de carbono. Vamos começar por esse de cima. Eu seleciono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso? sim, sim. Pronto. Selecionamos a cadeia carbônica principal. Quanto à numeração? A gente vai começar de cima, digamos assim, de cima para baixo ou de baixo para cima? De baixo pra cima, porque tá mais perto da ramificação, né? De uma ramificação. Isso, exatamente. Então aqui vai ser o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 e carbono 6. A gente observa que são 3 substituintes, todos eles correspondem ao metil. Onde é que estão localizados o metil? Tem um no carbono 2, um no carbono 3, o outro também no carbono 3. Se são 3, então recebe o tri. Tri, metil. São 6 átomos de carbono, então X, somente ligação simples. An, terminação O. Então 2,3,3 trimetil hexano. E na letra D, qual vai ser a cadeia carbônica principal? Vamos lá, meninos, vamos lá, meninas. Qual vai ser a cadeia carbônica principal? Calma, professor. Professor, não sei. Começa pelo CH3 da ponta esquerda ou lá de baixo? Ó, aqui, É, e vai até a segunda ramificação, que seria a ramificação, né? Até até esse aqui, outro. até aqui, É, aqui. Ou então começa por esse CH3 do lado e termina pelo da ponta direita. Eu não sei. Vamos ver, vamos contar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Há outra possibilidade? Essa começando do CH3 do lado esquerdo e vai fazer um negócio assim e vai pro outro. Do outro lado, CH3. Exatamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, aqui já são 6 átomos de carbono. Então, essa vai ser a cadeia carbônica principal. Tá? Tem que ser a maior. Ô, Tereza, mas a gente tentou, ó, tentamos. 1, 2, 3, 4, 5. Você tem que contar, ver o máximo que der. Eu não só falando desse negócio. Não, tá não. É só uma questão mesmo da gente estar se habituando a estar todo tempo praticando as questões. Porque, Vini, cadeia carbônica principal tem que ser a maior. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Mas havia outra possibilidade de ser a maior, que é essa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para este caso, a numeração da cadeia tanto faz da esquerda para a direita, quanto o contrário. As ramificações vão estar nas mesmas numerações dos átomos de carbono. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem no carbono 3 e no carbono 4. Vai ser 3,4 dimetil. Vai ser hexano. Então, tá aqui. Alguma dúvida, pessoal, nessa questão? Isso eu não consegui ler todo, Tereza, mas é isso mesmo. Eu já Professor, deixo a base inicial, sim.
Depois tirar a foto, é que eu não tô conseguindo ver praticamente nada. Ah, então deixa eu tirar aqui, vai ser tirar foto. Mas vai ficar também na gravação, tá? Vou tirar aqui a foto e mandar, mas também vai ficar na gravação. Alguma dúvida nessa questão, pessoal? Na terceira? Tem sim da quarta questão. Pessoal, eu sei que o tempo já passou, mas eu queria primeiro responder essa quarta questão com vocês, porque agora é o contrário. Agora, ao invés da gente dar o nome, a gente vai desenhar a estrutura a partir do nome. Pode ser? Pode. Esse pode foi tão fácil, mas rapidinho. Quarta questão. Letra A. 2-metil-heptano. 2-metil-heptano. Pronto, é isso. Até o presente momento, a gente deu nome para as estruturas. Nessa questão já pede o contrário. A gente deu nome e quer que a gente desenhe a estrutura. E por onde começar? Vamos começar da seguinte forma. 2-metil-heptano. A gente pode começar uma estratégia que geralmente eu uso, é começando da direita para a esquerda. Por quê? Porque aqui tem a cadeia carbônica principal, heptano. São 7 átomos de carbonos, hept. An tem somente ligações simples. E o O me indica que pertence à função hidrocarboneto. E o que está à frente do nome principal? Tem-se a ramificação ou então o substituinte. Ou seja, tem um metil localizado no carbono 2. Então, vamos para o primeiro passo. A cadeia carbônica principal tem 7 átomos de carbono. Então, a gente desenha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Logo, a gente já pode também fazer a numeração. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6, 7. Observe que tem somente a ligação simples entre carbonos, por causa do ano. Então, adiciona somente a ligação simples. Ligação simples, 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 simples e simples. Observamos ainda que no carbono 2 tem o metil. Carbono 2 tem o substituinte metil. Já vimos que o metil corresponde ao CH3. Então, CH3. Então, tá aí. Desenhamos a estrutura básica. O que a gente vai fazer agora? Adicionar os átomos de hidrogênio que estão faltando. Começando pelo carbono 1. Ele tem quantas ligações explícitas? Quantas ligações visíveis? Uma. Mas o carbono faz 4. Se ele tem uma ligação explícita, faltam 3. Esses 3 correspondem a átomos de hidrogênio. Então, aqui faltam 3 átomos de hidrogênio. No carbono 2, ele faz 3 ligações. Então, está faltando um átomo de hidrogênio. No carbono 3, 2 ligações. Então, faltam 2 hidrogênios. Mesma coisa no carbono 4, no carbono 5, no carbono 6. No carbono 7, uma ligação. Faltam 3. Então, são 3 átomos de hidrogênio. E essa é a estrutura que estávamos procurando. Alguma dúvida, pessoal, no item A? Alguma dúvida, pessoal, no item A? Ok. Então, vejamos. Começar pela cadeia carbônica principal. Muito bem, ó. A cadeia carbônica principal está aqui. Tentando. Minha dúvida é na letra D. Ah, sim, sim. Ok, já chega lá. Pente são 5 átomos de carbono. An, somente ligação simples. O, pertence à função hidrocarboneto. Então, vamos desenhar primeiro, escrever primeiro a cadeia carbônica principal. 1, 2, 3, 4, 5. Tem somente ligação simples. São compradas ligações simples entre carbonos.
Depois, a gente observa que tem 2 substituintes de metil. Um no carbono 2, outro no carbono 4. Observe, carbono 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 2 tem o metil e no carbono 4 também tem um metil. Ótimo. Já indicamos tudo, agora falta acrescentar os átomos de hidrogênio. O carbono 1, uma ligação, faltam 3. Então são 3 átomos de hidrogênio. No carbono 2, 3 ligações, para 4 faltam 1 hidrogênio. No carbono 3, 2 ligações, faltam 2 hidrogênios. No carbono 4, 3 ligações, faltam 1 hidrogênio. E no carbono 5, uma ligação, então faltam 3 átomos de hidrogênio. E assim está a estrutura. Pessoal, para finalizar, vou só fazer a letra D, para a gente encerrar. Na letra D, ela já é uma nomenclatura que é antiga, tá? Mas que também é utilizada em alguns vestibulares. Então, para a gente ter a noção que existe. Metil, Professor está falando que é etil. metano e tem esse tanto de negócio. Como é que é metano e tem metil, etil, propil, butil? Então, agora, metil, etil, propil, aí vem o butil, metano. Tira uma foto do quadro, que aí não tá dando pra gente ver, não. Depois, e envie lá no grupo, por favor. Tudo bem. Veja, porque é o seguinte, acreditava-se, antigamente, que todos os hidrocarbonetos eram derivados a partir do metano. Para colocar aqui do lado. Derivados do metano, que é o CH4. Hidrogênio, 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 hidrogênio. Então, eu acreditava que, a partir dele, poderia surgir todos os demais hidrocarbonetos. Mas como? Se eu substituir um hidrogênio por um metil, podia substituir outro hidrogênio pelo etil, um outro, por exemplo, pelo propil, e o outro poderia ser substituído, por exemplo, pelo butil. Depois a gente descobriu que não, né? Que não é derivado do metano. Mas como é que seria isso? Metil, etil, propil, butil, metano. Todos esses 4 aqui iniciais são substituintes, porque tem terminação -io. Então, metano tem um átomo de carbono. Então, coloca aqui o carbono central. C. E as 4 ligações que ele vai fazer. Um dos substituintes é o metil. Então, coloca CH3. O outro, etil. São 2 átomos de carbono. Então, CH2, CH3. Pode colocar em qualquer uma dessas posições. Então, eu estou colocando de maneira aleatória. Depois, propil, 3. Então, CH2, CH2, CH3. E o último é o butil, 4 átomos de carbono. Então, CH2, 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 CH3. Tá? Então, essa é a estrutura representada por essa nomenclatura antiga. Claro que se for da segunda IUPAC, a gente vai selecionar primeiro a cadeia carbônica principal e depois dar numeração para ela e indicar onde está localizado os substituintes. Tudo bem? Essa é a nomenclatura antiga, da letra D. Não é tão comum, mas alguns vestibulares, como eu disse, ainda utilizam. Então é bom a gente saber que ela existe, apesar de a gente não utilizar ela. Tá? Muito bem. Pessoal, vou só sair aqui dessa tela, vou lá para tirar aqui a foto. Tirar o print. Vou sair aqui dessa Professor, tela. Sim. você ainda vai falar sobre isopropil? Porque iso é quando tem um negócio lá que eu não entendi direito, não. O isopropil. Vamos lá. Posso apagar o lado esquerdo do quadro? Pode, pode. Aqui, substituintes. Substituintes. Entre os substituintes, tem-se o metil, etil, propil, aí vem agora o outro, o isopropil.
isopropil. Tem-se o butil, CH3, CH2, CH2, CH2. Tem-se o isobutil, CH3, CH, CH2. Tem-se o secbutil, CH3, CH3 e CH3. E ainda o secbutil, vou colocar aqui do lado. CH3, CH2 e CH3. Está aqui. Qual é a sua dúvida com relação ao isobutil? Eu coloquei os principais que continuam mais utilizados. Tipo, na cadeia carbônica, eu já sei identificar quando é uma ramificação, né? Quando eu descubro a cadeia carbônica principal certa, né? Pelo que você viu, eu tenho uma pequena dificuldade. Uhum. Mas tipo, esse negócio aí parece um triângulo. Aí sempre vai ter o iso, é linear, não sei o que fala. Pronto, eu vou colocar aqui um exemplo que contém ele, para a gente observar. O ISO, a gente pode denominar da seguinte forma. Por que surgiu o ISO? A gente observando essa estrutura inicial dele, se passarmos um plano de simetria, a gente vai observar que tanto o lado de cima quanto o lado de baixo são iguais. Metil e metil. Por isso que recebe o prefixo, digamos assim, iso. Aí prop, porque são 3 átomos de carbonos. Terminação il, porque refere-se a um substituinte. Mesma coisa do isobutil. Esse é o isobutil. Se passar um plano de simetria, esse substituinte, observe que os dois lados, de cima e de baixo, são iguais. Então é iso, são 4 átomos de carbonos, but, e terminação il, porque trata-se de um substituinte. Vamos colocar aqui um exemplo. CH3, CH, bota aqui o CH, depois a gente vê. CH3. Onde é que eu vou colocar bem aqui? Acho que aqui dá certo. CH3, CH3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vai dar igual. Vou tirar aqui mais um. Adicionar aqui outro. CH, CH, CH3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tá certo, isso mesmo. Vamos considerar essa cadeia carbônica. A gente vai dar nome para ela. Qual vai ser o primeiro passo? Selecionar a cadeia carbônica principal. E já observamos, já acabamos de contar que vai ser a linear, digamos assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então essa é a cadeia carbônica principal. A numeração da cadeia carbônica, ela deve ser iniciada o mais próximo da ramificação. E neste caso vai ser da esquerda para a direita. Carbono 1, 2, 3, 4. Se fosse o contrário, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então veja, tem demais. Como é que ela aparece? CH, CH3, CH3. Ou então pode vir de forma condensada. Está aqui ligado sendo CH, abre parênteses, CH3, 2. Essa representação é a mesma dessa. Tá? Só de forma ainda mais condensada. Então vai ser 4 isopropil oct, somente ligação simples, terminação para hidrocarboneto, 4 isopropil octano. Era isso, Tereza? No caso, consegui compreender essa pergunta? Sim, professor, é isso mesmo. Próxima aula você traz exemplos de cadeia. Sim. Eu vou até colocar, até nos slides, que eu vou colocar para vocês, tem lá várias questões também que vocês podem responder tirando dúvida. Tá? Então, vamos responder muitas e muitas questões, para a gente praticar mesmo. Deixa eu tirar bem aqui.
Então, pronto, agora eu consegui fixar. Então tá, pessoal, então muito obrigado, tá, pela presença de todos vocês aqui hoje. Fico muito feliz de ter participado bastante, mas quem mais participou foi a Enoque, a Tereza, o pessoal, os demais estudantes, bora participar da aula, tirando as dúvidas, sanando as dúvidas, que esse é o momento para a gente compartilhar, para a gente ver o que ficou de dúvida, ver o que a gente quer para poder, para a próxima aula, como a Tereza perguntou. Ela perguntou, professor, na próxima aula você vai trazer mais exemplos? Sim, eu vou ter mais exemplos. Vou deixar aqui para vocês ainda, nos slides, mais exemplos ainda, que são questões para vocês tentarem responder. Qualquer dúvida, podem procurar, pode utilizar pelo WhatsApp, pode perguntar por e-mail, pode perguntar lá no privado da própria sala de aula, ou então colocar no mural, porque deixar aberto para que vocês possam também interagir naquele momento. Então, pode fazer a pergunta que eu irei responder, todos vocês, tudo bem? Então, pessoal, espero que tenham gostado. Um forte abraço, um excelente fim de semana para todos nós. Valeu, professor. Até breve. Valeu, Alisson. Até breve.